criado em 1938, após levar muitas portas na cara, Joe Shuster e Jerry Siegel criaram um personagem que era literalmente a personificação da esperança e da fé no mundo físico. Um alien que viveu toda sua vida com seres humanos, que não faz questão de sacrificar sua vida para salvar outras, que enfrenta a ameaça do dia a dia sem medo algum, com um sorriso no rosto. Esse, meus amigos, era o Homem de Aço. Ou melhor, Superman. Você já parou e pensou o que realmente significa o Superman? Tipo, o verdadeiro propósito dele? Criado por dois judeus, Joe Shuster e Jerry Siegel, que viveram em condições bem humildes e criaram um herói que, ao invés de ter uma percepção sombria e trevosa da humanidade, enxergava tudo em uma visão otimista da vida, que não importando a ameaça, ele fará de tudo para proteger a humanidade. Ele era um símbolo de esperança, a esperança que eles queriam ter. Os criadores do herói, como eu já citei, viviam em condições bastante humildes, e após sua maior criação, eles continuaram publicando suas HQs na All American Comics. E o tempo foi passando e passando, e os criadores nunca receberam seu real conhecimento, e vieram a falecer, ainda pobres e humildes. O Superman, por mais que seja mega poderoso, ainda continua sendo aquele homem humilde e incorruptível que sempre utilizará seus poderes para proteger os indefesos. Mesmo tendo grandes poderes, ele ainda continua tendo grandes responsabilidades. Por mais que não faça sentido alguém com tanto poder não ser corrupto, e daí? Realmente não faz. Se o Super fosse realista e brutal e sanguinolento, ele não seria esse personagem atemporal que é. Todo mundo conhece o Superman. Se você pergunta para alguém da sua família, ela vai conhecer o Superman. Se você pergunta para o seu avô e avó, eles vão conhecer o Superman. Sabe por quê? Porque o Superman não é apenas um personagem qualquer. Ele é um símbolo. Seria muito fácil fazer um artifício narrativo que o herói fosse corrompido e maligno. Além de ser um personagem mais complexo e único, se o Superman fosse maligno, ele só seria um personagem genérico. Ele seria só mais uma bolacha num pacote. Mas apesar das dificuldades, os dois irmãos decidiram seguir o caminho mais difícil. E olha, não é que deu certo. Mas você deve estar se perguntando como de alguém mega bondoso e gente fina se tornou esse cara maldoso e tirano de hoje em dia. Para entender sobre isso, teremos que voltar um pouquinho no passado para entender a tão sombria e macabra desconstrução heróica. O ano era 1886. Esse ano foi o ano que história em quadrinho deixou de ser considerada coisa infantil e começou a ser tratado como algo sério. O que causou essa mudança imensa nos quadrinhos, você me pergunta? E eu te respondo, foi apenas um quadrinho. Esse foi o quadrinho responsável pela mudança geral do jeito que se fazia quadrinhos na época. Esse quadrinho, meus amigos, era nada mais, nada menos que o magnífico Batman, o Cavaleiro das Trevas. What the hell is that? Escrito e desenhado por Frank Miller, fazendo sua fama mundialmente e trazendo novos olhares para o personagem do Batman e principalmente sobre a indústria de quadrinhos. A série narra a história de Bruce Wayne, que aos seus 55 anos volta a atuar como Batman, só que de uma forma muito mais brutal, tendo apenas o único princípio de não matar. Essa história abriu os olhos do público sobre a complexidade dos gibizinhos de super-herói. E o Clark Kent, que na continuidade da Terra Zero é uma pessoa gentil, bondosa, aqui se rendeu à tirania do governo dos Estados Unidos. Após o Cavaleiro das Trevas, nenhuma história foi a mesma. Voltando, o Superman com o passar do tempo foi ganhando diversas adaptações em mídias diferentes, séries animadas, filmes e muitas outras. E com essas adaptações ele veio ganhando diversas alterações, tanto em design, poder e principalmente, até mesmo, na personalidade do Azulão. E com as alterações da personalidade, não durou muito para os escritores distorcerem completamente a ética do símbolo do Superman, fazendo o Superman virar um psicopata tirano, como na clássica história da Foice e Martelo de 2005, ou da mega marcante Injustice God Among Us, ou o Superboy Prime, que... só de falar já me dá nojo. E com as diversas sátiras de super-heróis sendo criadas, ironizando e mostrando como realmente seriam os super-heróis da ficção se existissem na vida real, como The Boys, Invencíveis, Legado de Júpiter, e né, eu acho que eu não preciso falar nada. E até mesmo a própria DC não sabe interpretar o significado do Superman.
lançado em 1978 por Christopher Reeves, esse foi um filme revolucionário, tanto em questão de efeitos especiais e de bilheteria, sendo um dos filmes de super-heróis que mais lucraram na época. Quando se citava o herói azul e vermelho, era quase impossível não associar a imagem do Superman com o Reeves. O tempo foi passando mais um pouco, e o azulão foi ganhando ainda mais filmes, porém, nenhum chegava aos pés do primeiro da trilogia. Porém, em 2008, a Marvel lançou seu mais novo filme, Homem de Ferro. E eu não preciso falar que deu certo, né? Is it better to be feared or respected? I humbly present the Jericho. Arrecadando 585 milhões de dólares, esse filme foi genial, tanto em crítica e também da sua nova forma revolucionária de fazer filmes, interligando um filme ao outro, dando assim origem ao universo compartilhado do Marvel, UCM. Então, como a DC não é boba, ela tenta replicar todo o sucesso da concorrente e assim nascendo o UCD. E se a Marvel veio aos poucos com um personagem meio desconhecido pelo público em geral, a DC já chegou arrombando a porta com seu maior herói. Porém, o público que assistiu Superman de 1978 não seria o mesmo que iriam assistir Superman Man of Steel. Eram 35 anos de diferença. Então, de um homem benevolente que nenhuma hipótese utiliza seu poder para o mal, é agora um cara que rouba quando necessário e destrói caminhões por pura inveja. E o principal, aqui o Superman simplesmente mata o General Zod. E sabe por que ele fez isso? Porque o Snyder achava que seria legal o Superman de olhos vermelhos sair matando todo mundo quando necessário, sacrificando todo o legado do Super por única e exclusivamente fazer um filme PG-13. Olha como meu filme é adultinho, o Superman quebra pescoço. Não me entendam mal, por mais que eu prefira infinitamente o Superman clássico, os Supermans malignos ainda assim são ótimos personagens. Homelander, Omni-Man são provas que não me deixam mentir. O personagem Homelander é muito bem construído e o Omni-Man nem se fala. Você tem medo deles. Você tem medo porque você sabe que a qualquer momento ele pode matar todo mundo da série em 500 formas diferentes. Mas não é esse, nem esse, nem esse e sim esse. Esse sim, você concordando ou não, sempre foi, é e sempre vai ser o maior e mais importante personagem da ficção.